Podcast da Mineração na TV, um programa sobre como a mineração faz parte da sua vida e garante nosso futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Podcast da Mineração na TV, aqui no canal da GoodPE, uma empresa 100% pernambucana, que estamos aqui juntos nesse programa, que está sendo um sucesso graças a vocês, que estão assistindo aí de diversas partes do mundo e que estão se deliciando aí com todo esse conhecimento mineral. Lembrando que somos o primeiro programa de mineração, 100% de mineração na televisão brasileira. E esse é aquele momento que eu convido você, que quiser fazer parte dessa transformação mineral, a vir junto com a gente. Traga o seu serviço, traga a sua empresa e seja visto em todo mundo. Que esse programa vai fazer a diferença na vida de vocês. Esse programa eu vou trazer um assunto que já falamos um pouco em alguns outros programas, mas nesse vamos entrar um pouco mais no detalhe, que é o de Saúde e Segurança do Trabalho, ou SST. Vou falar sobre curiosidades dessa área, algumas leis, normas regulamentadoras, e trouxe uma profissional para falar sobre esse assunto, que tem muito conhecimento e também vai nos brindar com muitas dicas e muitas coisas que você pode fazer também para a sua empresa nessa área. Gostaria de lembrar também que já estamos próximos do Interconnected Mine Experience, a mega live da mineração. Serão aí horas de conteúdo, onde vamos trazer profissionais do Brasil inteiro com experiências internacionais para responder uma simples frase: o que você ou sua entidade vai fazer para garantir o futuro da mineração? Então, sem mais delongas, pessoal, meu nome é Johnny Peterson e este é mais um programa do Podcast da Mineração na TV. Vem comigo! Saúde e Segurança do Trabalho, ou SST, é um conjunto de medidas de prevenção adotadas para proteger os colaboradores de uma empresa e reduzir riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A SST visa proporcionar um ambiente de trabalho saudável para que as tarefas laborais sejam realizadas da melhor forma possível. A segurança do trabalho é um setor importantíssimo para qualquer empresa, pois ela, pela qualidade de vida e mantém um ambiente de trabalho seguro, o que influencia diretamente na produtividade e até na redução dos custos. As ações preventivas evitam gastos com o tratamento de um funcionário acidentado e até mesmo com processos judiciais. Os profissionais que atuam na segurança do trabalho são o engenheiro e o técnico de segurança do trabalho, os quais visam manter um ambiente livre de riscos de acidentes e doenças ocupacionais, sempre em caráter preventivo, evitando possíveis danos ao empregado que afetam também a empresa. Toda e qualquer medida de segurança e saúde ocupacional no trabalho da mineração está previsto na NR22 de 2019, cujo objetivo dessa norma é disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no meio ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores. Os principais campos de aplicação são a mineração subterrânea, mineração a céu aberto, garimpos no que couber, beneficiamento mineral e pesquisa mineral. Das responsabilidades da empresa e do permissionário de lava garimpeira, cabe a eles elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR, contemplando os aspectos da NR22 que são relacionados desde os riscos físicos, químicos e biológicos, medidas preventivas para as atmosferas explosivas oriundo das utilizações de explosivos durante as operações, deficiência de oxigênio em galerias subterrâneas, ventilação devido a muitos contaminantes faz necessário uma renovada no ar no meio ambiente em galerias subterrâneas, a implantação do PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória, previsto na NR1 de 1994, investigação e análise de acidentes do trabalho, ergonomia e organização do trabalho, também previsto na NR17, riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade, em espaço confinado, riscos decorrentes da utilização da energia elétrica, máquinas, equipamentos e veículos e trabalhos manuais, também EPIs previsto na NR6, estabilidade do maciço, plano de emergência e outros resultantes das modificações de introdução de novas tecnologias. Além disso, a NR22 está previsto a CIPAMIN, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Mineração, a qual estão inclusas todas as atividades e obrigações da CIPA, regida por norma, com a adição de atividades específicas voltadas ao meio ambiente da mineração.
E também faz necessário a elaboração de um plano de trânsito, tendo em vista que a mineração possui equipamentos com grandes dimensões e fora de estradas. Por fim, as empresas devem possuir um bom sistema de comunicação, podendo ser mais adequada a utilização de rádios, incluindo utilizações de sinais com rádio para transmissão de informações, tais como socorro, cuidado, entre muitos outros, sem que seja necessário a utilização da própria fala. E como exigência finalizadora, a NR22 obriga as mineradoras a possuir um plano de atendimento emergencial, com todas as medidas preventivas possíveis e adequadas para o ambiente a qual estão sendo exercidas suas atividades. E aí, além de muito interessante, muito necessária essa área de segurança, não é? No próximo bloco, conversarei com uma profissional da área, Ana Teodoro. Voltamos já! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da Mineração na TV. No bloco anterior falamos sobre saúde e segurança do trabalho, uma área muito interessante, e trouxe um grande profissional para bater um papo com a gente, que é a Ana Luísa Teodoro. Ana, muito obrigado pela sua participação. Johnny, eu que agradeço, quero agradecer o podcast da Mineração, o pessoal da Good PE, é um grande prazer para mim estar levando conhecimento para o pessoal, conhecimento de qualidade. Eu agradeço e acho essa tua iniciativa incrível. Muito obrigado, Ana. Pessoal, a Ana Luísa Teodoro é engenheira de Minas, formada pela minha gloriosa Federal de Campina Grande, e como engenheira de Minas ela trabalha na fiscalização, atividades, principalmente desmonte, planejamento e execução, e possui conhecimentos em elaboração de laudos técnicos como CAT, PPP, e também ministra treinamentos nessa área de CIPA e atribuições na área de saúde e segurança do trabalho. Ana, você como profissional de segurança, o que precisa para se formar nessa área? Bom, Johnny, eu tenho as duas áreas de segurança do trabalho, né? Eu tenho o técnico de segurança do trabalho, que eu comecei em conjunto com a minha graduação de engenharia de Minas, e de cara eu já gostei muito da área, gosto muito de mineração, amo a parte de tratamentos, mas eu sou apaixonada por segurança do trabalho. Então, eu já coloquei na minha mente que assim que eu terminasse a graduação, eu já ia iniciar a minha pós em segurança do trabalho. Eu consegui ter essas duas visões, né? A visão mais técnica da coisa, do chão de fábrica, e uma visão mais centrada das coisas, de como elas podem acontecer. Existem atualmente, né, diversas normas, como nós já citamos no bloco anterior. Na sua visão, quais são as principais? A segurança do trabalho está passando por uma mudança significativa, tá, Júnior? Primeiro de tudo, o pessoal de segurança do trabalho ele tem que se ater que a gente permeia por dois mundos. E a gente não pode confundir isso, porque o que está acontecendo muito é essa confusão. A segurança do trabalho ela participa na parte trabalhista, como eu vou falar para vocês agora de normas técnicas, e a gente permeia também na parte previdenciária. Falando de PPP, de LTCAT, de aposentadoria. Então, quando a gente vai falar de aposentadoria, a gente fala sobre a parte previdenciária. Mas quando eu estou falando de trabalhista, aí sim, eu falo de normas regulamentadoras, eu falo de coisas conclusivas, insalubridade, periculosidade. E tu me perguntaste aí qual a principal. Bom, hoje a segurança do trabalho ela passa por uma mudança absurda. De 36 normas regulamentadoras, nós tivemos 10 mudanças em 10 NRs. Então, assim, é muita coisa. Muita coisa. Eu tomo como principais as duas. A norma regulamentadora 1, né, que é a que rege todo mundo, que ela veio passando por mudanças. Em 2019 ela teve uma mudança significativa. E 2020 ela veio para mudar tudo com relação assim, a gerenciamento de risco ocupacional. Essa palavra ela vai ter que ser implementada de toda forma, uma gestão contínua, certo? Porque o GRO ele foi implementado pela portaria 6.730, tá? Ele vai lá para 1.5, quando vai começar a falar sobre gerenciamento de risco ocupacional, tá certo? E no final ele vai gerar um documento. Aí eu quero pegar um gancho. Esse GRO que já está nas empresas, que tem que estar em toda empresa, ele veio para acabar com aquele documento de gaveta, tá certo? Aquela venda de laudo, aquela venda de programa.
Gente, programa é uma coisa contínua, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que parar com essa coisa de vender laudo. Laudo é conclusivo. Não se vende programa, claro, que se você quiser participar, fazer uma consultoria, mas assim, você tem que tomar ciência da empresa que você está trabalhando, que você vai ter uma coisa constante. Todas as NRs vão ter que conversar. Então, assim, para mim, a grande mudança foi o GRO, que no final ele vai me dar um documento, aí você diz, Ana, mas você falou que não vai ter mais documento. Vai ter documento sim, porque você tem que organizar suas ideias. Você chega numa empresa, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que inspecionar a empresa, você tem que saber quais são os riscos, e aí que veio a principal mudança, porque a gente extingue o antigo PPRA, tá? E a gente entra agora com o PGR, a gente entra agora com o GRO. O PPRA era um programa, só que o que o pessoal fazia? Todo ano chegava lá, fazia um programa novo, vendia aquilo, acabou-se. Isso não vai existir mais. Hoje você vai ter uma integração com todas as NRs, descartar por completo, porque você vai ter que ter algumas informações deles, é o PCMSO. O PCMSO, hoje, o médico do trabalho, ele vai ter que ir na tua empresa, ele vai ter que entender quais são os riscos. E a questão ergonômica. A ergonomia, ela mudou. Hoje em dia, toda empresa vai ter que fazer análise ergonômica do trabalho. Todas as NRs, elas vão ter que conversar. Se eu tenho um PGR que fala uma coisa e eu tenho um PCMSO que fala outra, cara, tá errado. Tá entendendo? O PCMSO, no final, vai ter que ter uma análise analítica. Vai ter que ter um laudo analítico. Então, essas mudanças nas NRs, elas vieram justamente para isso, para colocar na cabeça do pessoal de segurança do trabalho, da organização, que vai ter que ser um trabalho contínuo. Pessoal, esse bate-papo está muito legal sobre esse assunto de saúde e segurança do trabalho, não é? Fica aí no próximo bloco, tem a continuação. Estamos apresentando o podcast da Mineração na TV. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Estamos na era digital. As pessoas passam a maior parte do tempo assistindo vídeos, seja no YouTube, Instagram ou TikTok. Se você quer criar vídeos, com certeza você vai precisar de um editor de vídeos, e para isso você pode contar com o Márcio, a sua edição de vídeo bem fácil. Cortes, transições, músicas e muito mais. A sua edição de forma bem fácil. Então, fale com o Márcio. A Clima Rio, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio.
Estamos de volta ao podcast da Mineração na TV. Pessoal, estamos de volta aqui com a Ana. Ana, então já é uma realidade então esse método de gestão para as empresas. Já existe então um prazo para aderir a esse sistema de gestão? Johnny, já é uma realidade sim. Como eu falei na outra pergunta, o governo ele já vem dando esse prazo para as empresas elas se adequarem. Então, desde o dia 3 de janeiro desse ano, você já tem que ter uma gestão, você já tem que ter um PGR e o seu E-Social já tem que estar funcionando, o seu banco de dados você já tem que estar alimentando. Você já tem que ter um PCMSO completamente de acordo com o PGR que você fez e assim vai. Todas as NRs que se adequarem à sua empresa, à sua organização, você já tem que estar ajustadinho, porque isso já está valendo. Ana, você iniciou sua carreira e fazendo gestão de SST para mineração. Qual ou quais foram os principais desafios que você encontrou? Já eu comecei, tive essa primeira experiência assim, quando eu fui estagiar, eu coloquei o meu estágio voltado para a segurança do trabalho. E assim, a nossa principal dificuldade é fazer justamente com que o patrão, o empregador, ele entenda que a empresa dele ele tem que ter um ambiente saudável, um ambiente em que seu empregado, seu colaborador, ele se sinta bem, existe um bem-estar. Só que aí a gente esbarra justamente nessa coisa de que cortar gasto. O pessoal acha que SST é só falar de EPI e falar de norma regulamentadora. Então, o meu conselho para o pessoal de segurança do trabalho é justamente ter essa informação, ter esse embasamento, porque quando eu chego para um dono de empresa, eu tenho que mostrar para ele que eu dou resultado. Principalmente, eu tenho que convencer a ele que um ambiente em que o empregado dele se sinta bem, ele vai ter, por exemplo, um incentivo do governo. Quando eu falo de incentivo do governo, eu estou falando de imposto, tá certo? Todo mundo sabe que paga-se um imposto chamado GILRAT, né? E em cima do GILRAT existe um multiplicador. E o pessoal de segurança do trabalho não sabe muito disso. É engraçado, porque a minha ficha virou e eu fiquei sabendo disso tem 1 ano e meio praticamente. E eu achei isso sensacional. Gente, é uma forma da gente mostrar para o nosso empregado que a gente pode ajudar, inclusive a gente pode reduzir o imposto que ele paga em cima de uma folha salarial. Tá entendendo? Então, o FAP ele é um multiplicador que ele pode ou dobrar esse imposto que o meu patrão paga, ou ele pode reduzir pela metade, porque ele varia de 0,5 a 2. Isso é um incentivo para as empresas que fazem gestão de segurança do trabalho. Então, se a minha empresa ela não tem nenhum processo, se a minha empresa ela não tem acidente por afastamento, que é justamente aquela tabela B91, B92, B93, que depois, quem quiser, a gente pode até conversar sobre isso. Então, se a minha empresa ela faz uma gestão, essa gestão ela funciona, o empregado ele não tem problemas na minha empresa. Ele está bem, ele está num ambiente que ele se sente bem, ele produz bem, então ele não tem problemas na justiça contra aquela empresa, ele pode até sair, ele tem um PPP legal, ele tem um LTCAT que ele pode comprovar caso ele precise de uma aposentadoria. Então, o meu FAP, automaticamente, o meu multiplicador, ele de 2, ele pode passar para 0,5%. Então, assim, a gente tem que fazer com que os donos de empresa, eles entendam que é importante, que gestão de segurança do trabalho é importante. O pessoal tem que entender que o pessoal de segurança do trabalho, ele não só fala de EPI, ele não só fala de norma regulamentadora, ele não está ali só para dizer, rapaz, coloca o EPI, a CIPA ela tem que funcionar, o SESMIC ele tem que funcionar. Mas minha empresa é muito pequena, não tem uma CIPA, mas tem que ter um encarregado, não tem que ter um encarregado da CIPA. A minha empresa não tem um SESMIC, mas se tiver, não tem que ter, tem que funcionar, essa galera tem que conversar. Quando você chegar na empresa, você tem que conversar com o pessoal que trabalha, porque são eles que sabem exatamente o que é que eles passam. Você tem que conversar, o pessoal de segurança do trabalho tem que saber o que é que se passa com o contador, o RH. Então, assim, segurança do trabalho é muito mais além do que só a entrega de API. Então, a principal dificuldade é justamente essa. Você convencer que a gestão ela é importante,
e que através dela eu posso conseguir coisas muito boas para a empresa, como a redução de um imposto, né? Que esse dinheiro aí ele pode reinvestir na empresa, ele pode, tá entendendo? E outro ponto importantíssimo é a busca por informação. Eu acho que a gente sai muito, eu falo por mim, pelo menos. Eu saí muito verde do técnico de segurança, saí muito verde da pós-graduação, a gente não escuta falar sobre isso. Eu estou falando, assim, de mim mesma, a gente não escuta falar sobre isso. Então, procurem perfis, leiam a Fundacentro. Eu tenho alguns perfis para indicar, SST Online, o pessoal faz um trabalho perfeito, dá curso de graça para o pessoal, tá entendendo? Tem um professor que eu acho ele absurdo, Alexandre, certo? Depois eu posso até passar o Instagram dele. Então, assim, procure informações. O podcast da mineração também faz um trabalho absurdo. Eu acho que há 4, 5 anos não existia isso. A gente procurava informação, não tinha. A gente sabe disso. Então, pessoal, aí, tanto segurança do trabalho como mineração, comece a se mexer e comece a procurar informações de qualidade. Outro ponto é que eu quero deixar claro que as NRs, elas mudaram, como eu falei na última pergunta, e continuam a mudar, tá? A nossa NR, que é a NR 22 da mineração, já está no Comitê Tripartite e o pessoal vai ter mudança significativa, viu, Johnny? Então é bom o pessoal estar aí, começar a ficar atenado que vem coisa, vem mudança por aí. Ana, nessa questão também, dentro da empresa, né, que você está falando dessa gestão, explica para nossos ouvintes sobre essa diferença entre SST, SESMIT e a questão de treinamentos. Qual a periodicidade de reciclagem nesses treinamentos? Bom, o SST é a saúde e segurança do trabalho em si, tá? O SESMIT, ele é um grupo que, dependendo do grau de risco e da quantidade de empregados que existe na empresa, você monta um SESMIT com um engenheiro de segurança do trabalho, um médico, um enfermeiro e um técnico, tá certo? A parte de treinamentos, como eu te falei, 9 NRs elas mudaram. E, inclusive, mudaram a parte de treinamentos. Então, por exemplo, a CIPA. A CIPA, ela mudou a carga horária dela de treinamento. Tiveram outras NRs, a NR 32, a NR 31. Agora, assim, essa parte do treinamento, ela tem a periodicidade dela, tá certo? Só que aí você vai ter que ver exatamente em qual ela se enquadra. Por exemplo, a NR10. A NR10 você faz, né? Ela é dividida em blocos e você faz um treinamento, daqui a 2 anos você faz outro para poder, como se diz assim, tem um inicial. Desse inicial você faz outro meio que para relembrar, tá entendendo? E o outro é o avançado. Mas, assim, essa parte de treinamentos, o pessoal, se eu puder, vão lá na parte de segurança do trabalho, no site do Ministério da Economia mesmo. Eles fizeram um bloco só de treinamentos para todas as NRs, tá? E aí você vai ver que mudou de CIPA, que mudou da parte de NR10, da parte de espaço confinado, da parte de trabalho em altura. Essa mudança também, houve uma mudança significativa, que eu acho que foi muito positiva para as empresas. Por exemplo, eu sou dona de uma empresa e eu pago um treinamento para a minha equipe. E, de repente, um funcionário meu, ele sai, por motivos, seja qual for, e ele consegue um emprego logo depois. A empresa que contratou ele vai poder aproveitar esse treinamento dele. Isso foi sensacional. Porque não fazia meio que sentido, sabe? Você fez um treinamento agora, você está sabendo de um assunto, por exemplo, NR10, eu faço um treinamento básico, seja avançado, e eu entro na empresa, eu tenho que fazer o mesmo treinamento. Então, isso foi uma coisa muito positiva que a gente achou das mudanças que tiveram na saúde e segurança do trabalho. Ana, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Que muito obrigado novamente pela sua participação. E que mensagem você gostaria de deixar para nossos ouvintes? Johnny, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade incrível aí do podcast da mineração, GoodPE, pessoal, vocês podem contar comigo. A mensagem que eu deixo é, gente, vamos procurar informação de qualidade, vamos ver o podcast da mineração,
Vamos, principalmente quando vocês estiverem procurando emprego, procurar a procedência da empresa, ver se o pessoal já tem essa gestão, já existe isso na empresa, se já é uma empresa que você consegue ter uma visão de segurança melhor, tá certo? É a minha dica que eu dou. Quem tiver alguma dúvida, é só falar comigo, eu vou deixar à disposição meu Instagram, meu e-mail, muita coisa para se falar, então, assim, quem quiser conversar comigo, eu estou aberta, eu passo material, a gente conversa, tem a minha consultoria aí, então quem quiser conversar comigo, pode falar pelo meu Instagram, e, mais uma vez, muito obrigada, Jane, pela oportunidade, desculpa o nervosismo, mas muito obrigado mesmo. Não, ficou nervosa não, falou muito bem. Pessoal, vocês viram como importante é esse assunto de saúde e segurança do trabalho. Novamente, muito obrigado, Ana. Pessoal, esse foi mais um programa do podcast da Mineração na TV. Lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até o próximo programa. Podcast da Mineração na TV, um programa sobre como a mineração faz parte da sua vida e garante nosso futuro. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. Estamos na era digital. As pessoas passam a maior parte do tempo assistindo vídeos, seja no YouTube, Instagram ou TikTok. Se você quer criar vídeos, com certeza você vai precisar de um editor de vídeos. E para isso você pode contar com o Márcio, a sua edição de vídeo bem fácil. Cortes, transições, músicas e muito mais. A sua edição de forma bem fácil. Então, fale com o Márcio. A Climario, há 25 anos no mercado, oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Climario. Fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio.